Dando sequência ao nosso trabalho, à nossa aula, nós vamos agora falar do procedimento. Então, olha qual é o caminho básico que nós temos. Oferecida a denúncia ou a queixa, isso no procedimento ordinário e também no procedimento sumário. Oferecida a denúncia ou a queixa, ela é encaminhada a quem? Ao juiz. Irá recebê-la ou rejeitá-la. Se o juiz rejeita a peça acusatória, se ele rejeita, caberá recurso em sentido estrito da sua decisão. Recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Se essa rejeição, por sua vez, e aí eu abro aqui, só para botar a título ilustrativo, para você não esquecer, esse é o objetivo, você não esqueça. Se essa rejeição se dá lá na Lei 9.099, no Juizado Especial Criminal, na Lei 9.099, o que é possível, Lei 9.099, de 95, se essa rejeição se dá lá na Lei 9.099, o recurso cabível aqui será o recurso de apelação. Apelação esta que será apresentada no prazo de 10 dias, devendo ser instruída já de imediato com as razões recursais. Isso no juizado. Agora, no processo comum, ordinário ou sumário, rejeitou a peça acusatória, recurso em sentido estrito. Tá bem? Recebida a peça acusatória, dessa decisão que recebe, não há recurso. Não há recurso. Em tese, seria possível habeas corpus. Em tese, seria possível habeas corpus. Imaginemos que o juiz receba uma peça acusatória absolutamente inepta. Inepta. Caberia recurso? Não. Mas é possível aí o habeas corpus como um instrumento para a tutela do interesse daquele que está sofrendo um constrangimento ilegal. Mas, aí surge o detalhe, a prova da OAB de segunda fase para processo penal não cobra HC. Aliás, nas provas atuais, vem até uma observação. Elabore a peça adequada que não seja um habeas corpus e nem um embargos declaratórios. Então, a prova ela diz que não quer o habeas corpus. Tá? Então, vamos lá. O juiz recebe a peça acusatória e determina a citação do sujeito. O sujeito é citado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Resposta no prazo de 10 dias. E é exatamente na resposta à acusação que eu terei ali todas as teses de defesa. É naquele momento. É tudo centralizado ali, tá? Tudo será apresentado aqui pela defesa. Então, centraliza-se as teses de defesa nesse momento peculiar, que é a resposta à acusação. Apresentada a resposta à acusação, o processo volta ao juiz, que agora irá decidir se recebe a peça acusatória e determina a sequência do processo ou se ele absolve sumariamente. Caso ele resolva pela absolvição sumária, da decisão que absolve sumariamente, caberá a apelação no prazo de 5 dias. Então é possível recurso de apelação. É essa sequência que nos interessa. Agora, preste muita atenção. Muita atenção. Como nós estamos trabalhando para a prova da OAB, e isso é o que nos interessa, quando você for fazer uma resposta à acusação, se for essa a peça pedida, você irá primeiro olhar para frente. Olhará para frente primeiro. Então, na situação, o problema está dito. O réu foi citado e procurou você como advogado. O que fazer? Você já sabe. Resposta à acusação. Mas para eu fazer essa resposta à acusação, qual é o conteúdo que eu trarei nessa peça? Quais são as teses que eu trarei nessa peça? Ora, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para frente.
vamos olhar para frente para ver qual seria a decisão a ser proferida pelo juiz. Poderia ele receber a peça acusatória ou absolver sumariamente. A absolvição sumária tem as hipóteses descritas na lei, lá no artigo 397. Então, o que você vai fazer? Para apresentar a resposta à acusação, você vai lá no artigo 397, observa as situações que tem ali, já tem uma luz. Fala, olha, eu preciso ver se na situação um problema que é a mim trazida, se eu tenho alguma dessas situações. Se houver, se você conseguir visualizar isso, você irá pedir a absolvição sumária com base naquilo que você enxergou, tá? Obviamente, levando em conta as hipóteses que eu tenho no artigo 397. Mas, preste atenção. Se da decisão do magistrado não cabe recurso, aquela decisão que lá atrás recebeu a peça acusatória, imaginemos que ele recebeu uma peça acusatória absolutamente inepta, não coube recurso, não é para entrar com habeas corpus. Então, o que você vai fazer? Na resposta à acusação, você também irá olhar para trás, para observar se lá naquela decisão o magistrado errou, se ele recebeu uma peça acusatória absolutamente inepta. Se você percebe que é um caso de inépcia, você irá alegar agora também. Então, quer dizer, na resposta à acusação, você tem que ficar de olho no que houve lá atrás, portanto, aquilo que poderia ter levado à rejeição da peça acusatória. As hipóteses de rejeição estão lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, você irá olhar o 395 e, analisando, irá observar a situação, o problema, ver se tem alguma daquelas situações do 395. Se tiver, você vai alegar na resposta à acusação. Ou você também tem que olhar, também tem que olhar para o artigo 397 para ver as hipóteses de absolvição sumária, que é o que você pode alegar também na resposta à acusação. Tá certo? Então, na resposta à acusação, em síntese, você irá dispensar atenção a quais situações? Do 395 e do 397, que nós veremos um pouco mais adiante. Vamos lá. Olha que interessante. Quando se fala de um procedimento do júri, e aqui eu tenho que chamar atenção para esse detalhe, procedimento do júri. Então, se está falando de crime doloso contra a vida, crime doloso contra a vida, competência do júri. Se você vai apresentar a resposta à acusação, aqui não há que se falar neste momento em absolvição sumária. Porque olha que interessante. O juiz recebe a peça acusatória, o réu é citado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Agora, depois que apresentou a resposta à acusação, não se fala no procedimento do júri de absolvição sumária neste momento. O que se faz? O juiz, diante da resposta à acusação, ele determina que se ouça o Ministério Público ou o querelante, ou seja, a acusação, no prazo de 5 dias, e depois ele vai marcar audiência de instrução. Então, no procedimento do júri, não há que se falar neste momento aqui em absolvição sumária. Depois da audiência de instrução, que eu terei lá os memoriais sendo apresentados, depois de tudo, é que eu terei a possibilidade de absolvição sumária, a possibilidade de pronúncia e a possibilidade de impronúncia. Perfeito? Então, não há, após a resposta à acusação, nos procedimentos do júri, a possibilidade de, naquele momento, de absolvição sumária. Portanto, é um equívoco. Se cai resposta à acusação num processo de crime doloso contra a vida, é um equívoco você, nesse momento, pedir absolvição sumária. Equivocado. Tá bom? Então, aqui nós já vamos deixar uma observação enorme. Vou botar aqui, ó. Vou botar até em vermelho. O advogado não requererá a absolvição
sumária quando da apresentação da resposta à acusação. Perfeito? Perfeito. Anotadinho isso? Não tem erro, não tem problema, né? Então, olha, quando se fala de procedimento do júri, não há que se pedir ali a absolvição sumária neste momento processual. É um equívoco fazer isso nesse instante.